Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina Programação Orientada a Objetos. Essa videoaula é o nosso encontro síncrono, o sexto encontro síncrono da disciplina, e na aula de hoje nós vamos discutir a respeito de herança de classes, que é um dos assuntos que eu já comecei a tratar com vocês quando eu mostrei o diagrama e falei do relacionamento entre classes, mas agora a gente vai tentar ver alguns detalhes extras de herança e principalmente como é que é o comportamento da herança em relação ao código-fonte. Vocês vão ver como é bem simples fazer com que a herança funcione em código, só que tem algumas regrinhas que é importante que vocês saibam para que não fiquem paralisados no desenvolvimento por conta de erros que são fáceis de serem resolvidos. Ao final da aula de hoje, vocês precisam saber responder o que é herança, que tipo de código pode ser reaproveitado e, principalmente, como criar subclasses. Para começar, vocês lembram da videoaula passada, na qual eu mostrei o relacionamento entre classes e mostrei para vocês como é que a gente mostra essa herança no diagrama de classes. Do nosso projeto Sequence, a gente definiu como superclasse pessoa e definimos usuário, responsável, gerente, funcionário VO e presidente VO. Eu já tinha antecipado para vocês que o que marca o relacionamento de herança é a situação quando você consegue identificar uma classe que é um do tipo da outra. Entendi nada, professor. Por exemplo, usuário VO é uma pessoa VO. Responsável VO é uma pessoa VO. Gerente VO também é uma pessoa VO, assim como funcionário VO é uma pessoa VO. E presidente VO também é uma pessoa VO. Então, a gente tem o E1, gerente é uma pessoa, funcionário é uma pessoa e por aí vai. Isso é o que marca e que deixa claro que, de fato, faz sentido relacionar essas classes com herança. Já adianto para vocês que essa configuração ainda não é o modelo final que nós vamos seguir. Como eu falei para vocês, à medida que eu for abordando os assuntos, a gente vai refinando esse modelo e vai fazendo com que os novos conhecimentos se encaixem aqui para o modelo ficar mais próximo do real e que seja capaz de construir um software flexível e de qualidade, que é o que a gente está buscando desenvolver ao longo dessa disciplina. Desde o começo da primeira aula, eu falei para vocês dos pilares da orientação a objetos. E um desses pilares era justamente a herança de classes. A herança ela é um dos principais mecanismos de reuso da orientação a objetos. Na verdade, eu gosto de dizer que a orientação a objetos tem dois principais mecanismos de reuso: herança de classes e composição/agregação, né? As associações, elas também permitem reuso, porque desde que eu consigo associar objetos, eu consigo utilizar o código dos outros objetos invocando os métodos dele. Então, é um reuso bem inteligente. E a orientação a objetos, ela foi inicialmente pensada para se comportar como um Lego mesmo. Eu vou montando o sistema, associando os objetos e vou distribuir as funcionalidades de cada objeto ao longo da minha aplicação. Então, a composição, a agregação, a associação como um todo é um mecanismo de reuso de código. E a herança também. Com a herança, eu consigo criar uma classe a partir de uma outra classe pré-existente. Com a herança, eu consigo reaproveitar todo o código do que eu chamo de superclasse nas minhas subclasses. Vejam que eu escrevi o código na classe pessoa VO e, segundo o meu modelo, existe esse relacionamento de herança entre essas subclasses e essa superclasse. Isso significa que eu vou conseguir reaproveitar todo o código escrito na classe pessoa VO dentro de todas as suas subclasses. Por exemplo, todo usuário VO é também uma pessoa VO. Esse relacionamento é um ou é uma vai ser o que vai te permitir caracterizar facilmente a herança. Sempre que você identificar duas classes e você conseguir olhar para um e falar é um ou é uma dessa outra, você vai saber de cara que é herança, de forma bem simples e prática. Outra coisa importante que você precisa saber sobre a herança é como é que a gente vai colocar a herança no nosso código Java.
No nosso código Java, a herança pode ser adicionada de uma forma bem simples, utilizando apenas uma palavra reservada, que é a palavra reservada extends. Então, por exemplo, na minha classe usuário VO, se eu definir a classe usuário VO com class usuário VO, eu vou usar o extends para dizer que o usuário VO estende pessoa VO. Desde que eu usei esse extends aqui de usuário VO para pessoa VO, eu estou dizendo para o meu código Java que o usuário VO vai ter tudo que pessoa VO tem e geralmente algo mais. Em relação à nomenclatura, a gente chama a superclasse também como classe base, classe pai ou classe mãe. Já a subclasse, nesse exemplo usuário VO, ela é também conhecida como classe derivada ou classe filha. Em geral, as subclasses, as classes derivadas, elas vão possuir mais funcionalidades do que as suas superclasses, porque elas vão ter tudo o que existe na superclasse, todo o código da superclasse está também na classe filha, só que na classe filha eu vou adicionar novas funcionalidades, certo? Então, em geral, ela é uma classe um pouco mais completa, eu diria. O nosso foco, basicamente, quando a gente trabalha com a herança de classes, é implementar apenas a diferença entre a subclasse e a superclasse, e a gente vai implementar essas diferenças na subclasse, porque o código da superclasse vai ser fixo. Ao estender uma superclasse, eu tenho tudo o que ela tem e eu vou adicionando novos códigos. Por isso que é importante que a gente deixe os métodos, como é que eu posso dizer, seriam os métodos mais comuns, métodos que você consegue visualizar, que podem ser reaproveitados por várias classes, você vai deixar na sua superclasse, porque aí todas as subclasses vão se aproveitar desses métodos. Em geral, a gente começa a desenvolver orientado a objetos, a gente começa a planejar nosso desenvolvimento do jeito que a gente tem feito até aqui na disciplina. A gente fez aquele modelo de classes inicial, que não tinha nem as relações, depois a gente começou a adicionar as relações. Inclusive, a gente adicionou uma relação de herança. É natural que essa relação de herança ainda seja refinado, porque a gente vai fazendo o que eu gosto de chamar de refatorar. A gente vai manter as funcionalidades, mas a gente vai redistribuir essas funcionalidades, dando responsabilidades para outras classes para fazer com que o nosso site tenha maior qualidade, seja mais flexível. Então a gente criou uma nova versão do diagrama utilizando essas relações e a gente ainda vai mais uma vez refinar esse nosso modelo para conseguir, sempre que possível, mover nossas funcionalidades mais gerais para as superclasses e fazer com que o nosso sistema possa ser mais reutilizável, por exemplo. Existem dois movimentos importantes quando a gente trata de herança. A gente tem da classe mais especializada para a classe mais genérica um movimento de generalização. Por outro lado, se eu venho da classe mais genérica para a classe mais especializada, eu faço um movimento de especialização. No caso dessa hierarquia de classes, eu tenho a classe mais geral, fruta, que é a superclasse principal. A partir de fruta, eu criei a classe laranja, que foi feito class laranja extends fruta. Então, laranja é subclasse de fruta, e laranja ainda pode ser mais especializada ainda, ela pode ser uma classe mais específica, porque eu tenho diversos tipos de laranja. Aqui, nesse caso, eu coloquei laranja lima e laranja pera. Então, laranja lima extends laranja, assim como laranja pera extends laranja. Nesse exemplo, você já pode ver que uma subclasse, ela pode ter, no caso de Java, apenas uma superclasse. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas, por outro lado, uma superclasse pode ter diversas subclasses. Nesse exemplo aqui, a superclasse laranja tem duas subclasses. Mas no exemplo do nosso projeto Sequence, a superclasse pessoa VO tem várias subclasses. Vamos lá para o código para vocês verem como é muito simples a herança. Eu tenho aqui a classe pessoa VO. Pessoa VO é uma classe bem simples. Tem nome, CPF, e-mail, e aí eu coloquei também os gets e sets, tá? Eu garanti a integridade dos dados aqui nesses gets e sets,
Essa classe aqui tem encapsulamento, integridade dos dados, o que vocês acham? Não, por dois motivos. Primeiro que eu nem coloquei os atributos como privados, né? Já começou a bagunçar daqui. E aqui também não está encapsulado porque eu não fiz a checagem, tá? Eu só coloquei esse código aqui, eu fiz bem rápido quando eu estava fazendo a outra videoaula, porque eu queria mostrar o polimorfismo e o tipo de polimorfismo que eu ia mostrar, ele dependia de herança, certo? Eu vou trabalhar aqui na classe funcionário. A classe funcionário, como a gente tinha pensado no diagrama de classe inicial, ela também tem nome, CPF e e-mail. Mas eu falei para vocês na aula que eu mostrei o diagrama que a gente não precisa colocar esses atributos na subclasse, porque os atributos já foram definidos na superclasse. Professor, mas eu não tenho nem superclasse. Pois vamos passar até agora aqui, ó. Funcionário viu, extends, pessoa viu. Professor, só com isso eu tenho herança? Só com isso eu tenho herança. Só com isso eu tenho herança. Professor, e eu não já defini aqui na minha subclasse esses atributos aqui? Por que que eles estão aqui na subclasse? Não preciso deles aqui. Professor, mas vai dar pau aqui. Veja que não está funcionando. Ele não está achando o meu atributo nome. Claro que ele não está achando, porque na classe pessoa a gente definiu o nome como privado. E aí, vocês devem lembrar que a gente trabalhou com outro modificador de acesso diferente de público e privado, que foi um modificador de acesso protected. Eu disse naquela época que vocês não precisavam se preocupar com protected. Agora, que a gente usar o protected, eventualmente, se a gente estivesse trabalhando com herança. Vejam que o nome, eu vou dizer que ele é um atributo protegido, significa que ele pode ser visto dentro da classe ou nas subclasses também. Claro que dentro do mesmo pacote também vai ser visto, né? O protected ele é até um pouco mais flexível do que o default, quando você não põe modificador de acesso. Vejam que o nome, ó, já está visível. Mas essa não é a melhor solução, porque o protected, eu ainda acho que o atributo ele fica muito disponível quando ele tem um protected. Apesar do nome ser protegido, ele não fica tão protegido assim. Vamos pensar em outras opções. Eu estou definindo aqui o método getCPF. Ah, professor, mas já existe o método getCPF aqui na minha superclasse. Então, em vez de usar o atributo, por que que eu não invoco aqui o método getCPF? Vai dar certo, gente, isso daqui? Ele tirou o erro, vai dar certo? Eu estou aqui, o nome do meu método é getCPF. Quando eu entro em getCPF, eu retorno getCPF. Isso aqui é um loop infinito. Toda hora eu estou chamando o getCPF. Loop infinito, cara. Isso aqui não vai parar nunca. Mas, professor, se eu tenho o método getCPF na minha superclasse, eu deveria poder, eu posso retirar. Posso sim. É porque eu estou querendo mostrar para vocês que, apesar de eu poder retirar, eu também posso ter eles, que era um assunto da aula seguinte, mas eu já vou antecipar um pouquinho para vocês, já que eu estou construindo. Eu posso, de fato, retirar, porque eu não estou acrescentando. Perfeito. Mas eu já adianto para vocês que eu posso deixar esse método e eu posso usar o método getCPF da minha superclasse aqui dentro, quando eu uso a palavra reservada super. Super.getCPF vai invocar o método getCPF da minha superclasse. Do jeito que dentro da minha classe eu tenho this para representar um objeto dela, eu tenho super para representar o objeto da minha superclasse, certo? Esse super.getCPF, você não precisa se preocupar com ele agora, porque ele vai ser o assunto da próxima aula. O que a gente vai trabalhar de interessante aqui são os construtores. Vejam que eu deletei os métodos getNome, getEmail, getCPF, e aqui na classe eu estou invocando o método setNome, por exemplo, que não existe mais na classe funcionário, mas o Java aceita.
o Java aceita 7 nomes, 7 CPF, porque esses 7 nomes, 7 CPF, eles estão na minha superclasse. Tudo que está na minha superclasse é reaproveitado pela subclasse. Apesar que, se os atributos estão privados, eu não acesso os atributos diretamente, mas eu acesso os métodos que controlam ele e, por ser subclasse, esses atributos podem ser usados aqui na minha subclasse. Ó, veja que eu tenho um set nome e o funcionário vai ter um nome também. Se eu fizer aqui, por exemplo, system.out.println get nome, vai aparecer um nome aqui para o meu funcionário, porque o funcionário tem o atributo nome, apesar dele não existir aqui na classe funcionário, mas ele existe na minha superclasse. Eu herdo todos os membros, certo? Outra coisa curiosa é que pessoa não tem construtor, certo? Se pessoa não tem construtor, o Java vai construir para mim um construtor default. Mas vamos chegar aqui e vamos construir um construtor para pessoa. Public, pessoa, bio, tem um construtor que recebe um nome, por exemplo. E aí eu vou fazer set nome, recebe nome, um construtor bem simples. Pessoa tem esse construtor, funcionário começou a dar erro. Viram que antes de eu ter o construtor, o funcionário não tinha erro. Comentei o construtor, o funcionário deixou de ter erro. Vou descomentar o construtor, funcionário vai ter erro. Qual é o mistério? O que vocês acham? Não vou nem passar o mouse em cima, quero saber se vocês sabem qual é o mistério. Acontece o seguinte, gente. Eu acho até estranho, tem muita gente que não sabe disso, mas você vê que a gente está fazendo um exemplo bem simples e a gente já se deparou com esse erro. Acontece que no Java, sempre que eu crio um objeto da subclasse, antes de criar o objeto da subclasse, ele invoca obrigatoriamente o construtor da superclasse. Quando a gente não tinha construtor aqui em pessoa, eu não tenho esse construtor. O Java vai e cria o construtor default. Então, aqui, funcionário, nesses 3 construtores aqui, não tem o código, mas esses 3 construtores estão invocando o construtor default. Quer ver? Ó, eu vou voltar o construtor e vou criar ele como construtor default. Ele não recebe parâmetro. Vou fazer o construtor vazio. Funcionário deixou de dar erro. Porque funcionário, por padrão, chama um construtor sem parâmetro de pessoa, que é a sua superclasse. Então, sempre uma subclasse, sempre, ao criar um objeto de uma subclasse, ele vai invocar o construtor da superclasse antes de executar o construtor dele. Não antes de executar o construtor dele. Vamos supor que chegou no construtor dele, é como se fosse a primeira linha, é invocar o construtor da superclasse. Ah, professor, então se eu tenho herança, eu não posso ter construtores com parâmetro? Posso. Agora eu, programador, eu estou desenvolvendo a subclasse, obrigatoriamente eu vou ter que invocar o construtor que tem parâmetro da minha superclasse. Como? Usando a instrução super. Vejam que esse método vai deixar de conter erro, porque eu estou invocando o construtor da minha superclasse. E observem que essa invocação do construtor da superclasse, ela tem que ser obrigatoriamente a primeira linha do meu construtor. É mesmo, professor? Vamos testar aqui. Corrigir esse segundo construtor. Super nome. Saiu erro, saiu erro. Agora vamos pegar essa instrução aqui e jogar para a última linha. Saiu erro, não saiu erro. A chamada ao construtor da superclasse com super deve ser obrigatoriamente a primeira linha do meu construtor. E assim eu faço para cada um dos construtores. Se eu quiser corrigir esses 2 erros aqui sem precisar fazer isso, eu posso vir aqui, vocês lembram que o construtor ele pode ser sobrecarregado, então na minha superclasse eu posso ter um outro construtor, que é o construtor vazio. Então,
no momento que eu faço esse construtor, esses outros dois métodos aqui passaram a funcionar. Legal, né? Já tinha adiantado para vocês que existem dois tipos de herança, né? O que a gente chama de herança simples, que é quando uma classe derivada pode ter apenas uma classe pai, e existe a herança múltipla, quando uma classe filha pode ter mais de um pai. Em Java, a gente costuma dizer que não é permitida herança múltipla, mas eu fiz questão de colocar um asterisco aqui nesse slide, porque na verdade o que a gente não pode é estender duas classes do jeito que eu estava fazendo nesse exemplo aqui. Se eu fiz um extends pessoa VO, eu não posso pôr, por exemplo, pessoa VO, vírgula, gerente VO. A classe funcionário, ela não pode ter duas classes pais dessa forma. Mas isso não quer dizer que Java não permite herança múltipla. Herança múltipla padrão, de fato, ele não permite, mas Java te fornece mecanismos, que eu vou mostrar para vocês nas próximas videoaulas, que vão fazer com que a gente consiga simular a herança múltipla, tá certo? Então, por mais que não permita a herança múltipla, a gente consegue simulá-la. Já por outro lado, eu também já tinha dito para vocês que uma classe mãe pode ter vários filhos, né? Isso é bem tranquilo. Isso significa que, do jeito que funcionário extends pessoa VO, gerente também pode extends pessoa VO sem problema algum. Aí eu posso tirar aqui esses dados. Responsável também extends pessoa VO. Ah, professor, eu vi ali que... Opa, pessoa VO. Eu vi ali que gerente ficou com erro, que eu estou tentando acessar diretamente aqui, ó. Como é que eu vou fazer? Set nome. Set CPF. Os dois vamos dizer que seja o C. E set e-mail. Vai sobrar o E. Pronto, sem erros. Ah, ficou não, professor, porque o senhor ainda está referenciando aqui no toString, ó. Aqui no toString eu vou usar o set. O set não, aqui no toString eu vou usar o get. Aí eu apago aqui, porque o get não tem parâmetros. Get CPF e get e-mail. Simples. Responsável também é extends pessoa VO e faltou alguém, é porque eu ainda não criei a classe funcionário. Funcionário foi a primeira, né? Funcionário, pessoa, faltou usuário, que eu ainda não criei. Depois eu crio a classe usuário. Não, professor, cria agora. Tá bom, vocês pediram muito fortemente, eu vou criar agora. Vamos criar aqui o usuário view. Que também, sem problema algum, pode fazer o extends de pessoa view. Então, pessoa é uma superclasse com múltiplos filhos. Permitido, tudo ok. A herança múltipla seria algo desse tipo aqui, ó. Seria o caso de ter a classe anfíbio com dois pais, ó. Com pai classe terrestre e pai classe marítimo. Então, dessa forma aqui, a gente não consegue fazer em Java. Sendo isso aqui duas classes concretas. A gente vai conseguir fazer isso daqui quando a gente utilizar interfaces e classes abstratas. Acho não, com certeza, até sábado eu já posto algum material sobre interfaces e classes abstratas para vocês, e aí vocês vão ver como é que a gente consegue fazer isso daqui usando essa tecnologia de interfaces e classes abstratas. O padrão é isso, é ter uma superclasse com vários filhos, e aqui tem mais um exemplo bem didático. Eu tenho a classe veículo, que é a classe pai, e tem duas classes filhas, carro, que é um veículo, e avião, que também é um veículo.
Vejam de novo, eu estou utilizando o E1, que é o que caracteriza facilmente essa relação de herança. E a partir daí eu posso criar vários objetos do tipo carro, vários objetos do tipo avião, aproveitando os membros definidos na classe Pai veículo. Eu queria que vocês observassem que a minha subclasse ela pode adicionar atributos, ela pode adicionar método a toda a infraestrutura que já existe na superclasse, mas ela não pode retirar. Não existe como definir uma subclasse que não vai ter um dos atributos da classe Pai, ou definir uma subclasse que não vai ter um dos métodos da classe Pai. Por isso que na classe Pai você tem que deixar um subconjunto relativamente pequeno, porque esse subconjunto ele vai ter que ser reaproveitado por todas as subclasses, certo? Como vocês já viram, e eu acabei de mostrar nesse exemplo com os construtores de pessoa e funcionário, os construtores eles são únicos de cada classe. Existe um construtor na superclasse e existe um construtor na subclasse. Além disso, a subclasse sempre vai invocar o construtor da minha superclasse. E eu também já mostrei para vocês no código a palavra reservada super, que é uma palavra-chave muito parecida com this. Enquanto no this eu estou referenciando um objeto da própria classe que eu estou trabalhando, quando eu uso super, eu estou referenciando um objeto do tipo da minha superclasse. Se eu utilizar só o super, eu estou invocando o construtor e eu posso utilizar o super para invocar algum método específico da minha superclasse. Por exemplo, se eu criar um construtor aqui, usuário, eu posso usar o super para invocar o construtor da minha superclasse e eu posso usar o super para invocar qualquer método. Por exemplo, get e-mail. Faria aqui string e-mail recebe super.getMail. Ah, ele está com esse ordem porque eu não usei. Eu posso chegar aqui, out.println e-mail. Eu pego esse e-mail da superclasse. Professor, o e-mail não é meu? É meu e-mail. O que é da superclasse é meu. E vejam que usando super com o ponto, eu posso invocar qualquer método definido na minha superclasse. E basicamente era isso, pessoal. A aula de hoje bem simples e objetiva. Com código fica bem fácil de mostrar para vocês os detalhes de herança em Java. Eu acho que é um assunto bem simples e que vocês vão, de fato, reforçar esse conteúdo quando vocês começarem a codificar o trabalho de vocês, já criando as subclasses a partir das classes bases que vocês já estão implementando, certo? Na próxima videoaula, eu vou falar sobre polimorfismo. É uma videoaula que eu gravei há pouco tempo, então nela eu já vou apresentar para vocês o conceito de polimorfismo e vou falar sobre o polimorfismo do tipo sobrescrita, que está diretamente relacionado com esse assunto de herança. A partir daí eu vou fazer mais 2 videoaulas sobre polimorfismo, que eu vou falar de polimorfismo de inclusão e de polimorfismo paramétrico, e em seguida eu já vou falar de interfaces e classes abstratas, que também estão totalmente correlacionados. Herança, polimorfismo, interfaces e classes abstratas, na verdade, nós usamos em conjunto. Por isso que eu quero disponibilizar essas videoaulas o mais rápido possível, até sábado, para que vocês vejam logo todo esse conteúdo como um todo, para que vocês já possam refatorar o código de vocês e trabalhar no projeto usando essas técnicas que, além de serem usadas em conjunto, são técnicas importantíssimas para que você construa software flexível em Java. Foi um prazer ter essa oportunidade de ter esse momento para conversar com vocês a respeito desse assunto. Desejo paz e saúde a todos, espero que fiquem bem. Até a próxima aula, ou videoaula, ou encontro. Um grande abraço a todos. Tchau.